Bom dia, planeta Terra, bem-vindo ao canal. Gente, mais ou menos 3 dias, 3 noites aí que eu estou meditando, refletindo sobre um vídeo, as palavras do professor de um curso de milagres, Dr. Ken Wapnick, quando ele fala de autodestruição, autossabotagem. Eu estava à noite, perto da meia-noite, eu resolvi assistir um filme de ação, de violência. E aí, quando eu terminei, agora eu vou dormir. Eu pensei, não, mas eu não quero dormir nesse estado, né? Eu vou, pelo menos, escolher aleatoriamente um vídeo aqui de um curso de milagres do professor Ken Wapnick. Aí eu escolhi aleatoriamente lá no canal dele e me veio esse vídeo. Gente, esse vídeo que fala, sobretudo, de autodestruição, de autossabotagem. E olha o que ele nos diz. Ele nos diz assim: autossabotagem, gente. O que vem na cabeça de vocês? Olha só o que ele diz. O simples fato de termos nascido neste mundo, foi a coisa mais autodestrutiva que poderíamos fazer. Nascermos nesse corpo foi a coisa mais autodestrutiva que poderíamos fazer em termos de autossabotagem, pois foi a tentativa de negar nossa verdadeira identidade como Cristo, como Espírito, e substituir por uma versão pobre, substituir por uma identidade frágil e vulnerável de corpo. Então, gente, sempre quando a gente pensa na autossabotagem, que nós, identificados com o ego, estamos sempre a praticar, podemos olhar com atenção. O simples fato de estarmos aqui, temos nascido neste corpo, escolhido habitar um corpo. Sim, que para um curso de milagres, o mundo, o corpo, são criações, feitorias do ego, para se separar de Deus, para se sentir separado, autônomo, independente, para se sentir autocriador, para se sentir especial, para vivenciar a diferença neste corpo. Então, só o fato de estarmos neste corpo já é uma autossabotagem. Porque o corpo em si, ele é neutro. Tá? Este corpo é neutro. Mas quem o fez com um propósito. Não é assim? Quem faz uma arma, faz com um propósito. O propósito da arma é defender e atacar, matar. Mas não importa quem fez a arma, o propósito. Nas mãos de uma mente, ela vai tomar a forma que lhe é devida. Você pode usar a arma para, por exemplo, quebrar um galho de uma árvore. A arma em si ela é neutra, assim como o dinheiro é neutro, né? Então, assim, o nosso corpo foi criado, nós temos que entender a dinâmica do ego. O nosso corpo, ele foi feito com o propósito de provar a separação. Não é assim? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O corpo prova a diferença. O corpo prova que nós podemos sofrer, portanto, somos separados da invulnerabilidade. O corpo pode sofrer por escassez, então somos separados da abundância. O corpo pode morrer, portanto somos separados da eternidade. Tá bom? Essa é a função do ego, se sentir separado de Deus, negar Deus. Tá? Então, a maior autossabotagem nossa é estarmos aqui. Né? E nós vamos nos identificando com o corpo e aí vamos seguindo o propósito do ego. Qual é a solução? É desidentificar com o corpo. Usar o corpo como um meio de comunicação, um meio de aprendizado, um meio de expressão do divino. Nas mãos do Espírito Santo, todas as coisas são reinterpretadas. Todas as coisas feitas pelo ego são reinterpretadas e utilizadas para o nosso despertar. Olha que legal. Então, assim, existe, claro, autossabotagem o tempo todo aqui. Nós fizemos as doenças, a doença é uma decisão, o conflito é uma decisão, a pobreza é uma decisão, os acidentes são decisões, quando a gente corta a mão,
por exemplo, ao estar fazendo uma comida. É uma decisão, né, para um curso de milagres, é uma autopunição, tá? Por que o ego quer tanto sofrer? Bom, primeiro temos que pensar duas questões sobre o ego. O ego segue, sim, o princípio de se afastar da dor e se aproximar do prazer. Isso é um fato. Nós se afastamos da dor e nos aproximamos do prazer, tá bom? No entanto, para o ego, tanto o prazer quanto o sofrimento, eles têm uma utilidade para provar o seu ponto de vista. A utilidade do prazer e do sofrimento é nos enraizar mais na matéria, nos enraizar mais no corpo e nos provar de que somos um corpo, sim, nos provar, o sofrimento nos prova de que o ego existe e que o ego é real e que, portanto, Deus não existe. Tá bom? Se existe sofrimento, não há Deus. Se há Deus, não há sofrimento, diz uma das lições do curso. Então, a ideia do sofrimento em si é a própria afirmação do ego, né, e negação de Deus. Já que uma vez nós somos uno a Deus, somos abundantes, invulneráveis, inocentes para sempre, sempre quando a gente se vê culpado, se vê vulnerável, frágil, nós estamos aí negando a nossa verdadeira identidade e é isso que o ego quer, se afirmar. Então por isso nós estamos o tempo todo nos sabotando. E a maior das sabotagens, ou pelo menos a primeira delas, é estarmos aqui. Estarmos aqui, neste corpo, neste mundo, vivenciando essa experiência. Mas tudo bem, gente, né? O que o ego fez nas mãos do Espírito Santo é reinterpretado. Então agora nós podemos praticar o perdão, não dar realidade às ilusões, não dar realidade ao sofrimento e decidindo por roteiros, né, mais alinhados com o Espírito Santo. Se tudo aqui é a decisão nossa, se nós somos o sonhador do sonho, o sonho de separação, de julgamento, de medo, de morte, nós podemos entregar este sonho na mão do Espírito Santo, para que ele nos conduza nos roteiros em direção ao nosso despertar. Então, e qual é a prática disso tudo? É no convívio, nos nossos relacionamentos, nós praticarmos sair do ego e ir para o Espírito Santo. É a prática do perdão. Perdoar é não dar realidade a ilusões, é desfazer a culpa, é desfazer ilusões. Perdoar é acender a luz interna e reconhecer a tua verdadeira identidade, una com teu pai e com teus irmãos. Perdoar é olhar para além do erro, não ver pecado, não ver culpa, olhar para além do erro dos nossos irmãos e ver a face de Cristo neles. Perdoar os outros é perdoar a si mesmo, porque todo um encontro é um encontro consigo mesmo, não há ninguém lá fora. Então, o exercício de perdoar, de abrir mão das opiniões de dor que o ego nos impõe, é esse perdoar que vai nos levando ao despertar. Tem uma frase muito bonita no curso que diz: não existe nada mais belo, mais magnífico do que um irmão perdoado. Porque quando você para de julgar, para de colocar a tua condenação no teu irmão e passa a ver o Cristo nele, Deus está em tudo porque Deus está na sua mente. Você passa a ver o Cristo nos seus irmãos ou na árvore ou nos seres vivos. E aí não há nada mais belo do que um irmão perdoado, não há nada mais belo do que ver o Cristo no irmão. Aí você vai se encher de alegria, de contentamento. Nada mais belo do que um irmão perdoado. Olha que magnífico isso. E a gente reconhece que este mundo ilusório, ele foi feito com o propósito de realmente nos enraizar, tanto pelo sofrimento, tanto pelo prazer. Mas agora a gente vai mudando, entregando isso na mão do Espírito Santo para o nosso verdadeiro despertar. Espero ter ajudado. Estão com afinidade com o canal? Se inscreva, acione o sininho e vamos compartilhar essas mensagens com o máximo de pessoas possíveis. Vamos juntos.